Lucas capítulo 18. Os versículos do 1 ao 8. Lucas 18, os versos do 1 ao 8. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desanimar ou desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, embora eu seja alguém que não tema a Deus, tampouco respeito homem algum, entretanto, como esta mulher viúva me importuna constantemente, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar novamente. Então disse o Senhor: considerai o que disse o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te bendizemos. Pai amado, e a nossa oração é sempre a mesma: confronta-nos com a tua palavra. Pai amado, nós repetimos isso porque é um pedido sincero da minha alma, do meu coração. E eu entendo que a igreja também deseja ser confrontado pela tua palavra, para que por ela seja orientada para viver a vontade santa do Senhor. Portanto, nos confronta sim, Senhor. Senhor amado, e corrige-nos, conduza-nos, instrui-nos com tua palavra, para que possamos experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade do Senhor. Edifica-nos, aplica a tua palavra aos nossos corações. Dá-nos sabedoria para fazer isto enquanto a expomos nesta noite, Senhor. Em o nome de Jesus é que nós, agradecidos, oramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Tem um corinho muito antigo, mas que eu conheci no início da minha fé. Esse corinho é mais velho do que a minha fé, e o meu pastor sempre cantava nos cultos, talvez até alguns irmãos lembram. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti.
logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu. Você pode cantar? Cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu. Onde tens uma coroa. Aleluia, glória a Deus. E cantávamos sempre essa canção quando em momentos de oração. A verdade é que existem momentos das nossas vidas, momentos difíceis, complicados, complexos, em que mais do que nunca nós precisamos orar a Deus, buscar ao Senhor em oração. São momentos, na maioria das vezes, que não sabemos o que fazer e não temos a mais ninguém a quem recorrer, senão a Deus, e o fazemos em oração. E o pior de tudo é que esses momentos mais difíceis da nossa vida, esses momentos mais complexos da nossa vida, são justamente os momentos em que nós parece que sentimos que nem Deus está nos ouvindo. Nem Deus está ouvindo o nosso clamor. E quando lidamos com Ele, a tendência é nos desanimar. É perder o ânimo. Ao ponto de perguntarmos se vale a pena ainda orar. E tem assuntos da nossa vida que há muito tempo oramos e eles não se resolveram. Deus ainda não agiu. Deus ainda não respondeu, pelo menos não como eu espero que Ele responda. E algumas vezes nós nutrimos a esperança que em algum momento Deus vai ouvir, em algum momento Deus vai agir, em algum momento Deus vai se manifestar em resposta àquela oração. Mas tantas outras vezes nós tendemos até mesmo a desistir, a não orar mais. Esse texto é muito interessante. E Jesus conta essa parábola. A informação de Lucas é que ele vai contar essa parábola para falar sobre o dever de orar sempre sem desanimar. O dever de orar sempre sem desanimar. Mas é impossível entender essa parábola sem que olhemos o contexto dela nesse texto. E quando se deixa de olhar o contexto dessa parábola, nós teremos o que temos visto constantemente, uma interpretação errada dessa parábola, a centralização errada da pessoa dessa parábola, e as motivações também erradas para falarmos de oração. Para entendermos essa parábola e o significado dela, a aplicação dela corretamente na nossa vida, sobre o dever de orar sempre, é necessário que nós entendamos exatamente sobre o reino de Deus, porque o contexto aqui é o reino de Deus.
O contexto aqui é justamente no capítulo 17, sobretudo a partir do versículo 20, em que os fariseus chamam Jesus e pedem para que ele dê um sinal da vinda do reino. Como é que seria a manifestação do reino, a vinda do reino? E Jesus vai falar que os sinais não são visíveis, porque o reino já estava entre eles, embora não plenamente, embora não na sua plenitude. E Jesus vai falar justamente sobre esse reino, e no meio disto, no meio dessa colocação acerca do reino, e o início dele, a presença já naquele momento do reino e do rei, que era Jesus, do rei desse reino que já estava presente. Jesus fala também do futuro do reino e a plenitude do reino, a manifestação plena do reino, como é que seria e quando é que seria. E Jesus vai ensinar àqueles que ali estavam que o reino já estava presente, e embora ainda não na sua plenitude, o reino já está entre vocês, o reino já está aqui, e o rei já estava ali presente. Versículo 20 do capítulo 17. A vinda plena do reino, Jesus vai dizer, será como um relâmpago. Os irmãos conhecem essa palavra de Jesus, será como um relâmpago. E embora não seja sinais visíveis aquilo que os fariseus estavam esperando, mas todos verão a vinda desse reino. E ele diz também, não somente que seria visto de todos, como um relâmpago é visto do Oriente no Ocidente, do Ocidente no Oriente, seria visto de todos. Esse reino também seria repentino, enquanto todos estivessem vivendo a sua vida naturalmente. Este reino viria justamente na vinda, e eu estou falando da vinda plena, da manifestação plena do reino. Se dará, Jesus explica, Jesus diz que se dará, ou se daria justamente quando o Filho viesse nas nuvens para tomar a sua igreja, para implantar o seu reino juntamente com a sua igreja. Então seria repentino. Todos, e é interessante que nesse texto, e essas informações são muito interessantes para que a gente compreenda essa parábola de Jesus, contada por Jesus ali acerca desta pobre viúva que está buscando os seus direitos diante de um juiz iníquo. Todos saberiam da manifestação desse reino. Jesus vai também dizer que na manifestação plena desse reino, não ia dar tempo, não tinha como você olhar para trás, buscar as coisas efêmeras, as coisas desta vida. Eles deveriam olhar, prestar atenção, estar focado neste reino, viver prestando atenção na manifestação desse reino. E seria tão repentino que não ia dar tempo a olhar para trás, a buscar mais nada. Esse reino também, Jesus vai falar sobre separação. Ele vai falar que 2 estarão no campo, né? Um seria tomado e outro não, e ali não está falando de forma alguma do que muitos pensam. A verdade ensinada ali é que vai haver separação do escolhido e do não escolhido, do santo e do injusto. O Senhor vai fazer separação, distinção entre um e outro. E todos saberão da vinda deste reino. Se você olha daquele dia e hora, ninguém sabe, senão Deus. Mas vai ser tão nítido que quando isso acontecer, ninguém terá dúvida de que é a manifestação plena deste reino. O Senhor e este rei virá
para implantar em sua plenitude o seu reino neste lugar. E o que o Senhor vai nos informar justamente é que enquanto esse reino não foi manifestado na sua plenitude, e o Novo Testamento, sobretudo, está cheio, grande parte do Novo Testamento vai dizer que enquanto ainda não vivemos a plenitude deste reino, nós iremos passar por momentos difíceis, por lutas, que tentarão nos esfriar. E diante disso, diante dessas intempéries, diante dessas lutas, diante dessas manifestações, diante desses acontecimentos, até que definitivamente venha a plenitude deste reino, na manifestação do Filho em glória, para implantar o seu reino juntamente com a igreja. Então, nós precisamos estar ligados, nos relacionando com Deus, prestando atenção em todas as coisas. E é no meio de tudo isso, no meio dessas lutas, no meio desses acontecimentos, que o Senhor então vai contar essa parábola para falar justamente do dever de orar sempre e não desfalecer. Porque as situações, as condições, as circunstâncias vêm para nos fazer justamente desfalecer diante de todos os acontecimentos, diante de todas as investidas, diante de tudo aquilo que a gente vive, enquanto não estamos glorificados, enquanto não estamos nos céus, enquanto não estamos com o Senhor, enquanto não estamos vivendo a plenitude deste reino do Senhor. E a pergunta que vem diante de todas essas lutas que nós enfrentamos, diante de todos esses acontecimentos que sobrevêm sobre a terra, e inclusive atinge a igreja: como não desanimar da oração? E a pergunta diante desse texto, diante de tudo isso que nós vivemos, diante da realidade que nós vivemos, diante das pressões que nós vivemos, por que nós devemos orar sem desanimar? E Jesus conta essa parábola e Ele mesmo responde. Primeiramente, devemos orar sem desanimar, porque Jesus mandou orar. E Ele fala no versículo de número 1. Então Jesus contou uma parábola sobre os deveres de orar sempre, sem desanimar. O Senhor nos manda orar. Então nós não podemos desanimar de forma alguma, porque o Senhor não somente nos mostrou pela sua palavra, o Senhor não somente mostra pela sua palavra, e não somente nesse texto especificamente, mas em todas as escrituras, e como eu disse, em grande parte de todo o Novo Testamento, nós iremos ver que as coisas são difíceis, nós iremos ver que a igreja vai passar por tribulações terríveis, por angústias, por momentos terríveis, e a igreja tem vivido isso há muito tempo. E é interessante que Jesus está falando no contexto, e a igreja ali do Novo Testamento, sobretudo quando a gente olha para a igreja primitiva, por exemplo, eles esperavam que Jesus viesse restaurar o seu reino, Jesus viesse implantar o seu reino naqueles dias, e nós temos várias ações. Depois os apóstolos precisam escrever, orientar acerca dessa vinda do Senhor, e enquanto eles não vinham, então eles então abriam mão de muitas coisas, eles vendiam suas propriedades. Isso é uma realidade na igreja primitiva, e eles estavam esperando Jesus naqueles dias, mas mais de 2000 anos se passaram e ele não veio ainda. E talvez
esta vinda do Senhor esteja demorando demais diante das pressões que nós vivemos. E o Senhor vai dizer, exatamente por isto, nós devemos orar sempre sem desanimar. O texto vai nos falar isso, devemos orar sempre. Esse é o nosso dever. Devemos orar porque o Senhor nos mandou orar. E Ele diz, olha, o dever de orar sempre, é um dever nosso, é um chamado para a igreja, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, e Deus espera da sua igreja que nós oremos, Deus espera que nós o busquemos em oração. Essa é a vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo escreve isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar, com oração e graça, com súplica e graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Jesus Cristo, seu Filho. Então devemos orar porque é o nosso dever, porque o Senhor nos mandou orar, e essa é a vontade de Deus para a sua igreja. E é interessante quando a gente olha para as Escrituras, irmãos. A gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber claramente que Deus escolheu a oração. Deus escolheu esse método, Deus escolheu esse meio para agir na vida do seu povo, para agir na vida dos seus escolhidos. Deus usa a oração. E às vezes a gente percebe um desânimo para orar, por causa do cansaço do dia a dia, por causa das nossas frustrações, por causa do nosso envolvimento com tantas coisas, e falta ânimo para orar. Mas se nós pensarmos bem e olhar para as Escrituras, nós iremos entender que essa é a vontade de Deus, e Ele mesmo escolheu esse método para agir na vida do seu povo e revelar a sua vontade ao seu povo, através da oração. E é Ele mesmo que nos move para orar, é Ele mesmo que nos chama para orar, é Ele mesmo que tem prazer em ouvir as nossas orações. Mais do que isso, Ele não somente quer ouvir a minha esta oração, mas Ele me move, Ele me impulsiona, Ele é que gera em mim essa necessidade de orar. E essa falta de aptidão, essa falta de vontade, é muito fácil de resolver. Peça a Deus para mover o teu coração para uma vida de oração. Peça a Deus para tirar, e seja sincero: Deus, eu não estou tendo ânimo para orar, Senhor. E às vezes quando eu tiro um tempinho, até aquele pouquinho de tempo que eu tiro para orar, até mesmo antes de dormir, quando eu percebo, eu estou falando besteira, eu estou cochilando, eu estou vencido pelo cansaço, eu estou vencido pelas lutas, Senhor amado, eu não tenho ânimo de orar, mas o Senhor é quem gera isso em mim, Senhor, e essa é a tua vontade. Eu não posso viver sem orar, sem buscar, sem saber a tua vontade para a minha vida. E é interessante que esse texto, quando não se entende essas questões do reino aqui, esse texto é muito mal interpretado e aplicado tão erradamente, tão fora do propósito dele. Porque na maioria das vezes se interpreta o seguinte: olha, essa mulher importunou aquele juiz iníquo, e ela bateu na porta dele, e mesmo ele sendo iníquo, ele foi lá e mudou o coração dele, mudou a atitude dele. E aí a gente, muitas vezes, interpretando incorretamente esse texto, vai dizer: olha, assim como aquela mulher importunou aquele juiz, nós devemos importunar a Deus com a nossa oração, até que Ele mude o seu coração, até que Ele mude a sua vontade. Não, a nossa oração não vai mudar a vontade de Deus. Não é isso que o texto está ensinando. Não é essa verdade que o texto está ensinando.
Esse texto está ensinando do nosso dever de orar sempre, até que nos encaixemos nos planos de Deus. Os planos de Deus não mudam. O salmista chega a dizer que, e ele confessa na sua oração, que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia, Deus já havia contado, escrito os seus dias, Deus já tinha um plano para ele, e o plano de Deus para nós, o plano maior de Deus para nós, é o plano da redenção, e nós devemos orar, para que nós conheçamos a vontade de Deus, e que nós nos encaixemos. Quando a gente ora, a gente não muda os planos de Deus, e nem a vontade de Deus, a gente está fazendo a vontade de Deus, e se encaixando nos seus planos. A gente deve orar, não para que Deus mude a sua vontade ou os seus planos, mas quando nós oramos, estamos fazendo a vontade de Deus, e não mudando a vontade dEle e os planos dEle. Quando nós oramos, nós estamos nos enquadrando nos planos soberanos de Deus. E acreditem, todas as vezes que vocês vão orar, é Deus movendo o coração de vocês, para que vocês saibam qual é a vontade dEle para vocês. E é interessante que o contexto aqui vai nos ensinar também que não somente devemos orar porque o Senhor nos ensinou, porque o Senhor nos mandou orar, porque esse é o nosso dever, porque esse é o mover, a maneira que Deus escolheu para agir na vida do seu povo, na vida daqueles que creem e que buscam, e Deus nos move para orar, mas Ele também vai mostrar, o contexto em si vai mostrar que a oração deve ser feita corretamente. Então, nessa parábola segue 3 coisas interessantes. Essa viúva, uma mulher pobre, uma mulher que não tem esposo, provavelmente também não tem filhos. Algumas delas eram viúvas e perdiam seus maridos e filhos de uma vez só nas guerras. Eram totalmente desamparadas, e a gente vê um cuidado de Deus desde o Velho Testamento para com as viúvas, para com órfãos e necessitados, para que não faltasse, para que a igreja não faltasse o amparo a essas pessoas. Então Deus tem um zelo muito grande com essas pessoas. Mas essa mulher vai mostrar, o texto vai nos mostrar que ela era uma pessoa totalmente humilde, desprovida, e ela dependia demais dessa justiça que esse juiz fizesse. E ela vai ao juiz, não é porque ela é uma pessoa bem conhecida, bem relacionada, não é porque ela tem moral com esse juiz, que ela tem acesso a esse juiz. Pelo contrário, ela vai lá porque ela não tem a quem recorrer. O que mostra humildade. Aí logo em seguida, Jesus vai contar, ainda nesse contexto de oração, Jesus vai contar a parábola do publicano e o fariseu orando. E o fariseu orava de maneira arrogante, confiando no seu conhecimento, confiando na sua santidade, confiando na sua moral, na sua posição diante de Deus. Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esse pobre, miserável e pecador. Eu tenho uma vida religiosa, eu tenho obras a apresentar diante de ti, eu tenho um saldo diante de ti, e eu mereço as tuas bênçãos. Então me abençoa, me justifica.
enquanto aquele publicano reconhece o seu pecado, bate no peito e nem ousa olhar para os céus e confessa o seu pecado. E a Bíblia diz, o texto diz, essa parábola diz, as palavras de Jesus diz: quem desceu justificado, quem foi ouvido por Deus, foi aquele publicano, porque se humilhou diante de Deus. E depois nós temos as crianças. Nesse contexto nós temos as crianças, que mostra como é que nós devemos nos portar diante do Senhor, humilde e puros. Então, o Senhor nos mostra com essa parábola e com o contexto dela, que a maneira correta é com humildade, reconhecendo totalmente a nossa dependência de Deus. Nós não temos mais a quem recorrer, nós não temos recurso nenhum. Senhor, nós não temos o que fazer, nós não podemos fazer nada, nós não temos a quem recorrer. Então, Senhor, a nossa dependência está em Ti e o nosso socorro está em Ti. Então, Deus, vem em meu favor, Deus ouve a minha oração. Então, essa mulher se humilha diante daquele juiz iníquo, o publicano, então, se humilha diante de Deus. E as crianças, por si só, ditas por Jesus, têm interesse de vir até Jesus, e elas representam também essa humildade e essa necessidade, essa dependência de Deus, essa pureza diante do Senhor. E isso está nesse contexto de oração, de orar sempre, sem desfalecer. Mas não podemos apenas orar, devemos orar corretamente, com espírito quebrantado diante do Senhor, com muita humildade e dependendo totalmente do Senhor, despidos de nós mesmos, de qualquer arrogância que possamos ter. Devemos orar com humildade. Mas esse texto também nos ensina uma segunda coisa. Não somente devemos orar sem desanimar, porque o Senhor nos mandou orar, não somente por isso. Isso já era suficiente. Mas esse texto principalmente, o personagem principal desse texto não é nem a viúva e nem o juiz iníquo. O propósito do Senhor de contar essa parábola é para mostrar que somos escolhidos de um Deus justo. O texto do versículo 6 a 8 diz assim: então disse o Senhor: pensai, considerai o que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorando a defendê-los? Digo-vos, afirmo, respondo essa pergunta: depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Perceba que o contexto, o assunto principal, que é o reino de Deus, a vinda da plenitude desse reino, a implantação plena desse reino no mundo. Ele já está presente, mas enquanto ele não vem em sua plenitude, nós devemos viver essa total dependência de Deus, conhecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o Senhor vai dizer que nós devemos orar. Esse é um dever nosso. O Senhor nos manda orar, o dever de orar, mas vai mostrar também que nós não podemos desanimar, não podemos parar de orar, nós não podemos orar e desanimar de forma alguma. Nós não podemos parar de orar e não podemos desanimar das nossas orações. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos de um Deus que é justo. Esse homem, ele mesmo reconhece que ele não teme a Deus, e ele
não respeita os homens. Mas o Senhor vai nos informar que Deus, que é justo, Ele age com justiça e Ele tem prazer em atender a oração dos seus escolhidos. O que Ele está nos ensinando é que eu e que você somos escolhidos de um Deus que é justo. Por mais que os desesperos batam a nossa porta, por mais que as lutas, por mais que os desânimos, por mais que as dificuldades, por mais que os problemas nos assalte, nos tire o chão dos nossos pés, nós devemos entender que não podemos desanimar, devemos orar. Essa é a vontade de Deus e, sobretudo, nós fomos escolhidos por um Deus que é justo. E nós fomos escolhidos e fazemos parte do plano de redenção deste Deus. Deus tem prazer em que nós nos aproximemos dele em oração. Deus tem prazer em revelar a sua vontade para nós em oração. Deus tem prazer em nos fazer conhecer, em nos fazer saber que nós fazemos parte do seu plano redentivo, que nós fomos escolhidos por Ele, que nós fomos redimidos por Ele, e Ele tem prazer em revelar-nos em oração a sua vontade. Entendendo isso, eu sempre repito esse texto de Romanos. Paulo diz: que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu filho, pelo contrário, o entregou para morrer por todos nós, como é que Ele não vai nos dar todas as coisas? Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem profundidade, nem altura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez se eu fosse parafrasear ou reescrever esse texto, eu diria: olha, meus amados irmãos, vocês são escolhidos de Deus. Nada poderá tirar essa verdade do coração de vocês. Nada vai separar vocês dessa verdade. Portanto, orem constantemente para que Deus mantenha vocês animados com essa verdade. Vocês foram escolhidos para fazer parte desse reino. Este reino já foi implantado em vocês, embora ainda vocês não estão vivendo a plenitude deste reino, mas a promessa dele é: permaneçam cheios de fé, confiantes, porque vocês serão glorificados. Vocês são escolhidos de Deus. Nós devemos orar sem desanimar, porque Ele nos mandou orar, e porque nós somos escolhidos de um Deus que é justo. Você é um escolhido de Deus. Coloquemos em pé, por favor. Feche os seus olhos por um instante.